Olá, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a nossa lição dos adolescentes. E essa semana, quando serei rei? Às vezes eu fico me perguntando, eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, sabe? Gente, a ansiedade também existe no meio do povo crente. Existe. Por exemplo, eu tô aqui pensando, né? Quando Noé foi escolhido para fazer a arca, será que ele não ficava pensando, rapaz, vai chover? O que é chuva? Porque até então eles não tinham vivido aquilo. E até, quando será que vai chover? Quando será que vai chover? Quando será que... 120 anos Noé ficou fazendo a arca e esperando a chuva. Virá o Messias, virá o Messias, virá o Messias. Quem virá? Quando que o Messias virá? Na nossa cabeça, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Quando que Jesus vai voltar? Então, essas coisas de quando que essas coisas vão acontecer, inclusive que até os discípulos falavam isso, né? Mestre, quando essas coisas vão acontecer? Essa palavrinha quando sempre está nas nossas vidas. E para muitos tem aquela questão de curiosidade, né? Por exemplo, menina, tem um babado para te contar. Oh, e você fica, que babado é esse? Que babado é esse? Que babado... Ansiedade de querer saber aquilo. O quando é mais ou menos a mesma coisa. Quando é que eu vou me formar? Quando é que eu vou casar? Quando é que eu vou ter filhos? Quando é que eu vou viajar? Quando é que vem as férias? Sempre tem essa pergunta. E a lição é justa dessa semana, eu tirei 7 tópicos, 7 lições. A primeira lição é: somos preparados o tempo todo, constantemente em tudo. Eu me lembro que quando eu comecei eu trabalhei muito tempo com telemarketing e teve um setor que eu trabalhei que mexia muito com Excel. Eu não sabia nem para onde ia Excel, eu não sabia nem mexer na planilha, eu não sabia nem o que era a diferença de coluna e linha, sinceramente. E a partir daquele momento que eu fui treinada para trabalhar com Excel, depois de um tempo, eu fui trabalhar em um outro setor que era o tempo todo Excel. Ou seja, já havia sido treinada anteriormente para mexer no sistema, para trabalhar de como era o Excel, para depois, lá no futuro, olha o Excel lá. Então a gente nunca percebe que estamos sempre treinados. A base da Bíblia dessa semana é em 2 Samuel 5. Eu vou ler um trechinho para a gente começar a nossa lição. Lá em 2 Samuel 5 diz: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo: Somos o mesmo povo do que tu. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos que Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles a aliança em Hebron, perante o Senhor, ungiram Davi sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Hebron. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Hoje eu estava assistindo um vídeo muito interessante de uma mulher com 70 anos que tinha um peso elevado, né? Ela pesava 116 quilos, começou a malhar na academia e hoje ela é fonte de inspiração para muitos jovens e para idosos também. Hoje ela é fisiculturista e corpaço, com 70 anos. E muita gente diz, é tarde para começar alguma coisa. Será? Quando que eu devo começar? Comece agora. Então, sempre somos preparados. A segunda a lição é confiar no processo. Ele é doloroso, mas compensa. Quando a gente passa por uma tribulação, a gente sempre quer saber quando aquilo vai terminar. Mas a gente nunca percebe por que a gente está passando por aquilo e a preparação, a primeira lição que estamos tendo sobre aquilo. A terceira é confie. É a parte mais difícil. Você confiar em um processo que Deus está te colocando e permitindo que você passe para você ser transformado, moldado, reestruturado para um futuro, é muita fé. É muita fé. Quarto, tenha paciência. É uma coisa que eu estou sendo treinada, gente. Paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Confesso que eu não tenho muito, principalmente para esperar. Mas estou sendo treinada para isso. Ai, ai, nem tudo é na hora que você quer.
Isso é fato verídico verdadeiro. Quinto, o nosso drama não é o plano de Deus. Às vezes fazemos sim um draminha, porque estamos ansiosos por aquilo acontecer, mas calma, Deus tem o melhor. Eu acho que Deus fica olhando assim pra mim, ó. Calma, minha filha, relaxa, fique na sua. Quem cuida de você sou eu. E eu fico, mas Deus, por favor. Minha filha, fique na paz. É bem assim. Ai. Sexta lição, o que demora pra você não é o tempo de Deus. Você acha que tá demorando, mas Deus tem um muito melhor pra você que você não consegue enxergar e você não vai enxergar até a bênção chegar. E sete, Deus está controle nas suas emoções. E é uma das partes mais difíceis também. A preparação de Davi, ela foi na adolescência, né? E ele permaneceu aberto a essa orientação divina. Foi preparado quando era pastor de ovelhas, foi preparado para ser rei, foi preparado derrubando Golias. Mas tem muita coisa na história, por exemplo, que a Bíblia não revela, que com certeza ele passou. Ele foi preparado o tempo todo. Confiar nas promessas do plano de Deus para a vida não é fácil, mesmo quando a estrada é longa. E principalmente quando você está dirigindo um Jeep. Você pega uma estrada cheia de buracos, cheia de pedra, cheia de brita, mas você está lá com o pneu adequado. Porque Deus sempre troca o seu pneu. Isso é fato. A Rainha Elizabeth II, muitos de vocês talvez não conheçam ele, mas eu vivi uma adolescência vendo a Rainha Elizabeth sendo rainha da Inglaterra. Mas não conheço nenhuma outra rainha antes, ou nenhum rei antes, porque quando eu nasci ela já era rainha. Ela ficou no trono durante muito tempo. E ela não teve uma preparação em si quando ela era jovem ou adolescente. Mas a família já tinha sido preparada porque era uma coisa hereditária, né? E quando os irmãos dela não podiam exercer a função de rei, obviamente ela foi a rainha. Isso me fez lembrar que muitas vezes a gente é jogado naquele plano, naquele ministério, naquele desenvolvimento, e aí a gente é treinado durante o processo. Pode acontecer também. Uma página na internet, quando você está procurando no site alguma coisa, você fica impaciente, né? Porque ela não abre, ela fica lenta. E aí você fica, internet lenta, que coisa, abre logo. Mas você precisa ter a paciência do tempo de Deus. Porque a sua página na internet vai abrir na hora certa. É a parte mais difícil. Estamos tão acostumados a desejar as coisas na hora certa, naquele momento ali, rápido, prático, eficiente, bora. Próximo, venha, que nós não temos a paciência de esperar. Isso me lembrou uma história que eu li há muito tempo, quando eu estudava no IAP, lá em Pernambuco. Na época se chamava AENA, né, Educandário Nordestino Adventista. E aí nós líamos, né, alguns livros e diz a história do círculo que faltava um pedaço. Havia a história de um círculo que ele rodava, e de repente ele perdeu um pedaço. E ele começou, quando ele começou a rodar bem lentamente, porque ele não tinha um pedaço, ele começou a contemplar a natureza, conversava com os animais, conversava com as plantas, conversava com os passarinhos, e de repente ele sentiu falta daquele pedaço que não tinha mais. E ele começou a sair, a procurar por esse pedaço perdido. Só que aí ele começou a esquecer dos passarinhos, das plantas, das árvores, porque o foco dele era procurar o pedaço perdido. E aí ele encontrou. Só ele começou a andar muito rápido, muito rápido, muito rápido. E os passarinhos, as flores, sentiu falta de conversar com ele. E ele começou a perceber que o pedaço perdido fazia com que ele se perdesse de outros caminhos. Aí simplesmente ele parou na estrada, tirou o pedaço que faltava e começou a andar novamente, lentamente, conversar de novo com os passarinhos, com as flores. E isso é mais ou menos a nossa vida, né? Às vezes a gente acha que se sente perdido por um pedaço que falta e esquecemos de contemplar as coisas ao nosso redor. Às vezes é melhor deixar o pedaço perdido e ir mais devagar, lentamente, e entender que um processo de reestruturação da sua vida, do seu caráter, de moldar o seu caráter é muito mais importante do que a aceleração da vida. Vou deixar uma pergunta com vocês. Como você acha que Davi se sentiu no dia que ele finalmente foi coroado rei em uma nação unida? Será que ele estava esperando por isso? Será que ele ficava se perguntando quando é que eu vou ser rei? Ah, mas Deus disse que vai ser eu. Ah, mas meu pai disse que vai ser eu. Ah, mas o profeta Samuel disse que vai ser eu. Mas quando será? Porque ele foi ungido jovem. Ele não foi ungido com 30 anos. Ele foi rei com 30 anos. Mas a unção foi muito antes.
Será que ele não ficava com aquele sentimento assim de angústia, de ansiedade, de quando é que vai ser? Bora, gente, eu quero ser rei. Não, ele ficava esperando realmente no Senhor. Isso é muito interessante. Os israelitas, eles pediram o rei e eles queriam ser uma nação poderosa. Me lembrou também o povo de Moisés. Quando Moisés estava conversando com Deus, e aí Arão ficou lá sozinho, né, com o povo. Bora, Arão, a gente precisa de um líder, meu filho. Aí Arão, tá, então faz o seguinte, vai lá, pega seu ouro, sua prata, seu bolso, seus argolas, seus brincos, seus anéis, faz o ouro, faz um Deus aí fundido e foi. E a gente tem essa necessidade de ter um líder, né? Só que a gente não precisa ter qualquer líder. A gente precisa ter um líder nato escolhido por Deus. Aí vem de novo. Quando? Aguarde a sua ansiedade. Guarde a sua ansiedade. Porque no momento certo, na hora certa, Deus coloca sempre a pessoa certa para fazer aquilo que é certo. A maioria de nós vive nesse nível de agitação. O plano de Deus para a nossa vida sempre é garantido no momento exato. E lembrar que se você se sente triste, confuso, com medo, impaciente, sozinho, é bom sempre contar com Deus. Eu me lembro que teve recentemente, eu me senti muito triste, muito sozinha, muito assim, eu tô me sentindo muito sozinha. E eu cheguei em casa, orei sozinha, assim, chorando para me acabar. E contei a verdade para Deus, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo desamparada. Por favor, me abraça. A gente sabe qual é a sensação de alguém te abraçar, assim, realmente. E quando eu terminei aquela oração, chorando aos prantos, uma paz reinou, assim, sabe? A gente se sente dessa forma. E é muito ruim. Mas ao mesmo tempo é bom porque a gente sabe que Deus está conosco. Precisamos andar lado a lado com o Senhor diariamente para sermos pacientes, perseverantes, quase errei, editor corta, e humildes, diferentemente do que ocorre quando perdemos o domínio próprio e nos deixamos controlar com as nossas emoções. E é a parte principal. O domínio próprio sobre os nossos sentimentos, principalmente da ansiedade de quando uma coisa vai ocorrer ou quando esperamos que algo ocorra, sempre tem que estar em contrição com o que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós andamos de um mundo muito agitado, cheio de coisas, cheio de angústias, e cheio de desejos também que nós temos de tal coisa acontecer ou esperar o nosso futuro que é muito incerto. Por favor, acalenta o nosso coração, nos abraça e nos perdoa por esses sentimentos de angústia e que não sabemos qual é o plano ideal que está no seu plano, nas suas mãos. Nos prepara para a tua volta, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo.